indústria têxtil é muito suscetível às alterações macroeconômicas? A resposta da pergunta é sim. E como exemplo, existem pontos positivos e pontos negativos que podem ser abordados. Como um positivo, que foi a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, por volta de 1760. Nesse momento, foi quando se iniciou o uso de máquinas para a confecção de produtos e a área têxtil, que antes era dominada por artesãos. Após passar por consideráveis mudanças, se tornou o setor de maior lucro para o país. Ou seja, com a Revolução Industrial ocorreu uma grande mudança nesse setor, que fez com que a produção fosse em maior escala e, consequentemente, com maior rapidez por causa das máquinas. Um ponto negativo foi a pandemia do coronavírus. Pesquisa feita com 225 fabricantes de tecidos e empresas de confecção em todo o país, entre 16 e 26 de março, revela que 97% do setor sentem impacto direto da pandemia do novo coronavírus. O levantamento mostra que 98% das indústrias indicam que foram atingidas com cancelamento ou adiantamento de pedidos. 41% tiveram o abastecimento afetado e 28% reclamam de alterações nos custos dos insumos para a produção. A pandemia ela trouxe muitos malefícios ao setor têxtil, fazendo com que praticamente todas as indústrias sofressem algum tipo de alteração, tanto no produto quanto no preço ou na demanda produzida. Qual ou quais os motivos da indústria têxtil ser um dos primeiros segmentos em países em desenvolvimento a atrair investimentos? A indústria têxtil, como uma das impulsoras da Revolução Industrial, se estabeleceu de início nos países pioneiros da industrialização. Atualmente, no entanto, esse setor está mais concentrado entre os países em desenvolvimento, de modo que funcionou como uma indústria-chave para alguns países. Esse deslocamento foi possível pelo fato de que as barreiras tarifárias entre os países estão cada vez menores, propiciando a integração mundial dos artigos têxteis e de confecções. Logo, a forma como os países emergentes conseguiram apresentar cenários mais atraentes para multinacionais e, assim, consolidar um setor têxtil forte, dependeu de 3 fatores principais. São estes a mão de obra barata. Esses sistemas de subcontratação permitem que as etapas mais intensivas desse processo sejam deslocadas para países onde as leis trabalhistas são facilmente contornadas. Junto a isso, o treinamento é relativamente simples requerido pela sua força de trabalho, ou seja, a facilidade de acumulação de novos trabalhadores. E por fim, os poucos requisitos de infraestrutura nessas instalações. Isso ocorre pela pouca dependência desse setor de frequentes atualizações nas máquinas. Qual é a posição do mercado têxtil brasileiro em relação ao mundial? De acordo com a Feira Internacional de Produtos Têxteis, a Gotex, o Brasil encontra-se na 5ª posição do ranking internacional de produção têxtil, atrás somente da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão, além de ficar em 4º lugar na produção mundial de malha e em 2º na produção de denim. Responsável por 2,4% da produção têxtil mundial, o Brasil se destaca sendo o único país da América Latina presente na lista dos grandes produtores têxteis. Em relação à indústria têxtil, o Brasil tem um perfil importador ou exportador? Em relação ao saldo da balança comercial, podemos citar as seguintes considerações. Em Brasília, a indústria têxtil brasileira acumulou em 2017 um déficit de 4,1 bilhão de dólares até o mês de novembro. Nos 11 primeiros meses do ano, o setor registrou uma queda de 5% nas vendas ao exterior. Comparando com o mesmo período de 2016, somaram 1 bilhão de dólares. Já as importações tiveram um aumento tanto na quantidade quanto nos valores. A importação de vestuário aumentou em 62%, com 220 milhões de peças, no valor total de 1,72 bilhão. Os dados foram divulgados hoje em São Paulo pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT. De acordo com a ABIT, a indústria têxtil encerrou em 2017 com um crescimento de 3,3% na produção do vestuário, alcançando 5,9 bilhões de peças. Já a produção têxtil deverá crescer 4,2% com 1,77 milhão de toneladas. Segundo os dados da ABIT, o varejo
de vestuário vai fechar o ano com 6,71 bilhões de peças vendidas, 6,5% a mais do que em 2016. O faturamento chegou a 144 bilhões, superando os 137 bilhões de 2016. Segundo o balanço da entidade, os investimentos do setor em 2017 chegaram a 1,9 bilhões e foram gerados 3,5 mil postos de trabalho, totalizando 1,48 milhões de pessoas empregadas no. Em Brasília, a indústria têxtil brasileira acumulou em 2017 um déficit de 4,1 bilhão de dólares até o mês de novembro. Nos 11 primeiros meses do ano, o setor registrou uma queda de 5% nas vendas ao exterior, comparativamente com o mesmo período de 2016, e somaram 1 bilhão de dólares. Já as importações tiveram aumento tanto na quantidade quanto nos valores. A importação de vestuário aumentou em 62%, com 920 milhões de peças, no valor total de 1,72 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados em São Paulo pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil. De acordo com a ABIT, a indústria têxtil encerrou 2017 com um crescimento de 3,5% na produção de vestuário, alcançando 5,9 bilhões de peças. Já a produção têxtil deverá crescer 4,2%, com 1,77 bilhão de toneladas.